Boa noite, meu nome é Mariane. Eu estou gravando esse vídeo por solicitação do professor Tiago Saltarelli, que ministra a disciplina de Filologia Românica, História das Línguas Românicas, no curso de Letras da UFMG. Então, ele solicitou que nós escolhêssemos uma parte da matéria que chamou mais a nossa atenção para falar um pouquinho sobre a questão do ensino remoto. Eu penso que, apesar de fazer muita falta a interação com os colegas e com os professores, é uma forma que a gente ainda tem de dar continuidade aos nossos estudos, mesmo diante de tudo que tem acontecido ultimamente, né? Todas as circunstâncias. Bom, então eu escolhi para falar sobre noções de língua latina, variedades sociolinguísticas, né? Que são as variantes do latim. Me chamou muita atenção essa matéria, a questão de compreender, né, as mudanças pelas quais o latim passou. E é muito comum a gente ver a distinção entre o latim clássico e o latim vulgar, né, essa oposição binária. E me chamou a atenção essa parte do estudo, porque a gente viu com o livro do Bruno Bassetto um terceiro termo, né, que é o sermo urbanus, que é a variedade do latim falada, a variedade urbana. Bom, então, a gente iniciou esse estudo tratando do surgimento, né, do latim. O primeiro registro, a primeira inscrição em latim que a gente tem notícia é na Fíbula de Praeneste, no século VII a.C., e é um acessório feminino, né, numa joia. Praeneste é a região onde foi encontrada. Isso foi em 753 a.C. Bom, então a gente tinha um latim proto-histórico, latim pré-histórico, que corresponde à primeira fase da monarquia de Roma. E aí, logo depois, houve algumas mudanças, né? A partir do século IV, a população de Roma aumentou, houve a especialização do trabalho, o contato com os etruscos, o contato com os gregos, começou a haver uma elite letrada, de alta cultura, principalmente a partir desse contato com os gregos. Então, houve contato com o léxico, com os gêneros literários gregos, né, provocando mudanças no latim. Então, logo depois, né, acho que a partir do século VII já houve militares, mais escravos, né, a economia se tornou mais poderosa e Roma atraiu mais imigrantes. Então, o que acontece é que dentro dessa cidade, né, tinha então os sermos urbanos, que é essa variedade urbana, e tinha essa distinção, né, entre a cultura ali da cidade, que era uma cultura mais letrada, né, da Urbanitas, em oposição ao Rusticitas, isso. Bom, então, em 240 a.C. surgiu o sermo clássicos, que foi uma estilização do sermo urbanos. E então, assim, antes de chegar nisso, só frisando, né, que a questão do latim clássico é realmente uma questão que envolve mais gramática, escrita, né? E o latim vulgar é uma modalidade mais oral, certo? Mas, na verdade, a gente tem, então, em 240 a.C., o sermo clássico surgindo como uma estilização do sermo urbanos. E isso acontece porque em 250 houve a tradução da Odisseia do grego para o latim,
Na verdade, em 272 a.C. houve a conquista de Táreto, no sul da Itália, que era uma importante colônia grega, muito sofisticada culturalmente. E houve um escravo grego que se tornou preceptor dos filhos de uma família patrícia latina. Então, as crianças gregas elas eram alfabetizadas com Homero, mas em Roma não havia algo semelhante. Então, em 250 a.C., esse escravo grego, Lívio Andrônico, faz a tradução da Odisseia do grego para o latim, que foi um marco da literatura latina de influência grega. A gente viu que antes até existia uma produção literária, uma produção autóctone, mas que não teve muita fortuna, do período do latim arcaico. Bom, então no século I a.C. ao I depois de Cristo, houve o período de ouro do latim, o período clássico, o auge da literatura latina. Mas depois das invasões germânicas, a modalidade do sermo urbanos desapareceu, porque a classe patrícia desaparece, muitas cidades são destruídas. Então, é muito por causa disso que depois se fala do binômio, do sermo clássicos e do vulgar, do latim vulgar. Então, o sermo clássicos, mesmo após as invasões germânicas, ele continua porque há registros escritos, ele foi guardado sobretudo pela esfera eclesiástica na Idade Média, e deu origem depois ao latim medieval. E uma coisa bem interessante que a gente viu também, que o latim continuou a ser utilizado como língua de cultura, mesmo no século XVIII e século XIX, a gente tem exemplos de cientistas como Linneu, que é um nome importante da taxonomia, que escreveu em latim, o Newton também, e até mesmo o Darwin. Algo interessante também é que na Alemanha, a primeira tese escrita em alemão ela é do final do século XIX, porque até então se escrevia em latim, mesmo que existisse já uma valorização da língua vernácula, mas o latim era a língua de cultura. Bom, então, o sermo urbanos desapareceu, com as invasões germânicas, o latim clássico continuou, com esse latim medieval. Já o latim vulgar, sem muitas regras gramaticais definidas, que se identifica mais com a oralidade, ele foi passando a ser tão modificado, passou por tantas alterações que deixou de ser visto como latim, até chegar nos romances e nas futuras línguas germânicas, que são o galego, o português, o catalão, o francês, o italiano, o romeno, enfim. Bom, então, de uma maneira bem resumida, esse que foi o caminho do latim, nas suas 3 modalidades, o sermo urbanos, o clássico e o latim vulgar. Só tenho a agradecer pelo semestre, por essa disciplina, e dizer que eu aprendi bastante, gostei muito de estudar a filologia românica e a história das línguas românicas. E é isso. Muito obrigada.